No vídeo anterior, eu testei o serviço da NVIDIA denominado de GeForce Now. E eu resolvi, pessoal, trazer aqui uma lista de vantagens e desvantagens desse serviço GeForce Now. É o seguinte, isso pode servir também para Xbox Cloud, até porque eu também não sei como que funciona Xbox Cloud, mas resolvi trazer, no geral, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar esse serviço de jogos em nuvem. Como eu ainda não testei o serviço do Xbox Cloud, essas vantagens e desvantagens é mais redirecionado para o GeForce Now. Mas pode ser que as vantagens e desvantagens aqui se adequem também para o serviço da Xbox, né? A Xbox Cloud, né? Iniciando aqui pelas vantagens desse serviço GeForce Now. A primeira vantagem que dá pra gente perceber é que você não precisa de uma super máquina para você rodar os seus jogos preferidos. Desde um Core 2 Duo, um Pentium Dual Core, qualquer máquina, um Pentium, um Celeron, qualquer máquina, você pode rodar e jogar os seus jogos aí em nuvem utilizando o serviço GeForce Now. Na prática, como funciona? Você vai utilizar uma máquina virtual, ou seja, uma máquina equipada, uma máquina gamer da NVIDIA. Ou seja, você não está utilizando o seu Core 2 Duo, você não está utilizando o seu Pentium Dual Core, você está utilizando uma máquina em nuvem, é uma máquina virtual. E a segunda e última vantagem é você poder jogar o seu jogo sem travar, ser bem fluido. Então, desde que você tenha uma internet de 100 megas, 200 megas, eu acredito que a maioria das pessoas utilizam hoje 100, 200 megas. Então, nesse caso específico, vocês não vão ter problemas, porque a partir de 100, 200 megas, você vai jogar sem nenhum problema, sem travar, sem dar travamentos, nem lentidão, nem nada. Agora vamos entrar nas desvantagens do serviço. Primeira desvantagem: fila de espera demorada às vezes. Provavelmente, se você tiver no plano free grátis, às vezes não. Sempre vai ser lento, sempre vai ser lento. E provavelmente quem estiver no pago também vai esperar um pouquinho, né? Diferente de você ter uma máquina gamer. Você tem uma máquina gamer, você não vai esperar nada, né? Então você vai ligar, vai jogar e pronto. Então, se você estiver utilizando esse serviço, você vai esperar. Mesmo que você espere 1 minuto ou 2 minutos, é desvantagem. É desvantagem porque se você tiver uma máquina gamer montada, você vai simplesmente ligar e jogar. Liga a Steam, conecta ali na Steam ali, clica no jogo e joga. Não tem esse problema de entrar numa fila de espera para ver aquele montão de pessoas jogarem e você ficar esperando, né? Mesmo que você tenha o plano pago, eu acho que não é vantagem. Segunda desvantagem: limite de horas para jogar. Então você vai jogando, jogando, jogando. Quando extrapolar o seu limite de horas, você simplesmente é expulso. Lá no plano grátis, 1 hora por sessão. Você entra, passou 1 hora, você é expulso. No plano pago também existem limites. Então, se extrapolar o limite lá do plano pago, você é expulso, mesmo pagando. Então, isso não é nada interessante. Você sai da sua máquina gamer, que você utiliza o tempo que for, você joga o tempo que for. Se você quiser passar a tarde toda jogando, você joga. Se você quiser passar a noite inteira jogando, você joga. Se você quiser jogar o dia inteiro jogando, você joga. Você tendo a sua máquina gamer, você tem essa possibilidade. Agora, num serviço desse, não. Você tem limite. Extrapolou o limite, você é expulso. Mesmo pagando, o serviço deixa a desejar. Terceira desvantagem: precisa ter o jogo comprado em alguma loja. Então, se você não tiver um jogo comprado, se você não tiver ali um jogo comprado na Steam, ou na Ubisoft, ou em outra loja, você não joga. Simplesmente você não joga. Ou seja, mesmo que você pague o serviço, se você não tiver nenhum jogo comprado nessas lojas, você não joga. A menos que você queira jogar algum jogo gratuito dessas lojas, porque elas têm jogos gratuitos, mas a gente sabe que os jogos gratuitos não são tão bons, né? Então, se você quiser jogar um jogo pago, você vai ter que comprar. Olavo, mas eu tenho que comprar o jogo? É obrigatório? É diferente da Netflix? É diferente da Amazon Prime, onde eu pago aquele serviço e tenho um catálogo de filmes para assistir? É diferente. Você tem que ter o jogo comprado, senão você não joga. É a mesma coisa de você frequentar uma locadora e entrando lá, o dono da locadora vai dizer: olha, é o seguinte, para você jogar aqui, você vai ter que pagar por hora. É normal eles cobrarem. Traga o jogo que você comprou em outra loja, que aqui não temos jogos, só temos as máquinas para você utilizar. Quarta desvantagem: você não é dono do hardware. O hardware não é seu.
O computador não é seu. Simplesmente você aluga uma máquina da NVIDIA para você rodar os seus jogos. Aluga, não é comprado. Ah, mas eu estou pagando o serviço. Você está pagando o serviço como se fosse um aluguel daquela máquina. Quando você parar de pagar, já era. Você é meio que expulso, vai para o plano grátis e você vai esperar eternamente. É isso que é o serviço do GeForce Now. Você não é dono do seu hardware. É diferente de você ter um computador que você monta, sei lá, personaliza da maneira que você quiser. Você coloca a placa de vídeo que você quiser. Você coloca a fonte, a placa-mãe que você quiser no seu setup, a memória que você quiser. Você personaliza. Você faz o seu computador da maneira que você imaginar. Porque essa máquina aqui é sua. Você montou ela. Diferente de uma máquina alugada da NVIDIA do serviço GeForce Now. Última desvantagem, provavelmente pode ser que tenha outras desvantagens. Se tiver, você pode colocar aqui embaixo outras desvantagens, mas eu encontrei 5 desvantagens e apenas 2 vantagens. A última desvantagem é dependência do sistema da nuvem. Você é totalmente dependente daquele sistema. O sistema que você se loga e você coloca a sua senha, você loga e você entra. Você é totalmente dependente. Se um dia acontecer algum bug nesse sistema, você fica impossibilitado de fazer a sua live no seu canal. Se você tiver um canal de games, você fica impossibilitado de jogar. Quem garante que esse sistema não vai dar bug, você não vai acontecer de perder alguma coisa dentro do seu jogo? Claro, provavelmente perder não, porque provavelmente fica salvo na Steam, na sua loja, mas você fica dependente daquele sistema. E quando eu falo dependência do sistema da nuvem, é você depender de uma hora para outra. É como bancos, de uma hora para outra eles mudam as diretrizes, e aqui no GeForce Now, nesse serviço aí, você tá suscetível a mudanças. Daqui a pouco eles estão te dando 40 horas, daqui a pouco não estão te dando mais 40 horas, estão te dando apenas 20, daqui a pouco reduz para 8 horas, então você vai ter que acatar, então você fica refém desse sistema de jogo em nuvem, então você tá totalmente na mão deles. Então se ele quiser diminuir o total de horas jogadas ali, eles diminuem quando eles quiserem, assim que eles quiserem e puderem diminuir, eles vão diminuir. E até algo mais drástico é desativar o serviço, que isso aí você já tá bem acostumado, eles vão lá e desativam o serviço e já era, entendeu? Então veja se esse serviço é útil para você. Para mim particularmente, eu nunca vou utilizar pagando esse serviço. Eu fiz o vídeo anterior somente para testes, para fins de curiosidade de muitas pessoas que ver muito falar sobre esse serviço, mas não tem muita informação do que se trata esse serviço. Eu acredito que o que compensa, continua compensando e continuará compensando é montar seu setup. Essa é a minha opinião, Olavo. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você pretende utilizar esse serviço? Você acha que esse serviço é útil? Você já utilizou esse serviço? Qual foi a sua experiência? Ou ainda não utilizou ou pretende utilizar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência com esse serviço. E no mais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui de paraquedas, não conhecia o trabalho do meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like se você gostou, compartilha para o número máximo de pessoas. Aqui tem um valeu demais. Aqui também tem uma área de membros, caso você queira se tornar membro a partir de R$ 2,99. Não é obrigatório, mas caso você queira ajudar o nosso canal, se aparecer um botão hypar, caso você queira hypar esse nosso vídeo, clique no botão hypar. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!